Olha, ainda sobre os dobramentos da guerra, a expectativa pela libertação de mais reféns nos próximos dias, a gente conversa agora com o professor Samuel Feldberg, doutor em ciência política e pesquisador do Centro Moshe Dayan da Universidade de Tel Aviv. Tudo bem, professor? Uma honra mais uma vez receber o senhor aqui na Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, sempre um prazer participar do programa. Professor, pela sua experiência de tanta vivência nessas questões do Oriente Médio, essa soltura dos reféns, qual o recado que a gente pode entender a partir de agora? É possível comemorar um possível fim da guerra, uma aproximação do fim da guerra, ou o senhor acha que não? Não, por hora não há nenhuma expectativa do final dessa guerra. Obviamente a sociedade israelense celebra com o coração partido esse resgate de 13 reféns, porque lembra que mais de 200 israelenses ainda estão presos na faixa de Gaza, e quando nós vemos esses números que mostram essa desproporcionalidade entre o número de reféns libertados e o número de prisioneiros palestinos que foram libertados, nós temos que lembrar também que esses reféns são civis inocentes que foram capturados pelo Hamas num atentado atroz contra o território israelense, enquanto que os prisioneiros palestinos, ainda que sejam mulheres e crianças, estão na prisão porque cometeram crimes contra civis israelenses. Eles não têm o que se chama em hebraico de sangue nas mãos, eles não chegaram a matar israelenses, mas eles cometeram crimes e estão presos depois de serem julgados por crimes contra civis em Israel. Então, comparar ou equiparar os reféns que estão nas mãos do Hamas com palestinos que estão nas prisões israelenses porque cometeram crimes, é, no mínimo, um pouco de desequilíbrio nas informações que estão sendo apresentadas. Agora, professor, é claro que há uma troca de reféns pelos prisioneiros, mas eu pergunto para o senhor o seguinte: o que será que passa na cabeça dos comandos do Hamas? Porque em algum momento, se não houver mais nenhum refém em poder do Hamas, aí a gente imagina que talvez a guerra ganhe uma outra proporção com a incursão ainda maior de Israel. Isso é correto? É um raciocínio correto a se fazer? O que interessa o Hamas nesse momento, além da troca entre os reféns com os prisioneiros? O Hamas está interessado em ganhar tempo. Uma trégua como essa permite que o Hamas se reorganize, que transfira os seus meios de combate dos locais em que eles estão para os locais onde eles poderão ser utilizados no futuro. A entrada de combustível na faixa de Gaza permite que o Hamas volte a articular os seus meios de transporte na parte sul da faixa de Gaza. Obviamente, o Hamas tende a esticar essa negociação sobre os reféns o máximo possível, porque isso mantém esse cessar-fogo que eles esperam que se mantenha indefinidamente, mas os israelenses têm muito claro que uma parte da motivação da liderança do Hamas para libertar esses reféns é a pressão que o Hamas vem sofrendo. O líder máximo do Hamas na faixa de Gaza, Sinwar, ele sabe que não há escapatória daquele território e que no longo prazo a liderança do Hamas está fadada ao fracasso e a ser eliminada como uma força militar e um elemento de governo na faixa de Gaza. E lembrando também que da última vez que houve um episódio como esse, de um longo confronto entre Israel e o Hamas, e uma trégua acertada entre os dois lados, o Hamas rompeu a trégua, sequestrou e matou soldados israelenses, e corpos desses soldados ainda estão de posse do Hamas depois de praticamente 10 anos. Então, toda promessa do Hamas de cumprir com o cessar-fogo e libertar reféns tem que ser tomada sempre com muito cuidado. Professor, como que a gente tem que fazer a avaliação das declarações do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mais uma vez insistindo e pressionando de uma certa maneira Israel, até uma postura que chama a atenção, porque sempre foram aliados históricos, sobre a criação de um Estado palestino? Essa é uma discussão antiga, longa, a guerra muitas vezes acontece por causa disso, e o senhor acha que há algum tipo de saída nesse sentido?
Há uma ampla parcela, inclusive da população israelense, que sempre foi a favor da solução de dois estados, especialmente depois de um episódio como esse. Estamos falando de uma tentativa de se separar completamente dos palestinos, o período em que havia uma interação entre israelenses e palestinos, em que 20 mil palestinos cruzavam a fronteira da faixa de Gaza para trabalhar justamente nessas colônias agrícolas que foram atacadas na zona da fronteira. Esse período está definitivamente encerrado. Então, a solução para a questão israelo-palestina passa por uma solução de dois estados, a criação de um Estado palestino independente, mas certamente um Estado palestino que nunca tenha condições de perpetrar crimes como esses que foram realizados no dia 7 de outubro. Então, primeiro, a liderança do Hamas e os combatentes do Hamas, esse grupo terrorista tem que ser totalmente eliminado, justamente para permitir que surja uma liderança palestina engajada num processo de paz e com a proposta de criar um Estado que esteja disposto a conviver lado a lado com Israel, porque organizações como o Hamas e a Jihad Islâmica têm como objetivo único eliminar o Estado de Israel e causar o maior dano possível à sua população civil. Professor Samuel Feldberg, a nossa Dora Kramer quer fazer uma pergunta para o senhor. Dora? Boa noite, professor. Eu tenho uma curiosidade, queria entender essa questão da proporcionalidade de liberação de reféns e prisioneiros, porque anos atrás um soldado israelense foi trocado por 1.000 palestinos, não é? Dessa vez essa desproporcionalidade é menor, mas ela se mantém. Como é que é essa regra? Por que isso funciona assim? O critério básico é que a regra em Israel é que não se deixa ninguém para trás. Não se deixam soldados para trás no campo de batalha, não se deixam nem os corpos dos soldados que foram mortos no campo de batalha e certamente não se deixam reféns civis. Vocês talvez se lembrem do episódio de Entebbe em 1976, quando comandos israelenses voaram até a capital da Uganda, em Entebbe, para resgatar israelenses e judeus que tinham sido sequestrados pelos palestinos num avião da Air France. Então, a regra básica da sociedade israelense é que não se deixa ninguém para trás. Provavelmente, se o Hamas tivesse exigido libertar todos os prisioneiros que estão em Israel, eles seriam negociados em troca dos civis israelenses que estão nas mãos do Hamas. Mas, obviamente, o Hamas sabe que tem um trunfo na mão, está usando os prisioneiros israelenses, assim como usa a população palestina, como um escudo humano. Não é uma questão de moeda de troca. A intenção que o Hamas tem é de estender o máximo possível a utilização desses reféns como um elemento da negociação. E a sociedade israelense hoje está mais do que disposta a fazer qualquer sacrifício que seja necessário para libertar esses reféns, depois de uma ampla discussão no governo e no parlamento israelense, e certamente as exigências do Hamas serão atendidas desde que todos os reféns sejam libertados. Professor Samuel Feldberg, pesquisador da Universidade de Tel Aviv, muito obrigado, professor, pela atenção, pela gentileza, um excelente fim de semana, até a próxima. Obrigado a vocês e esperemos nos encontrar quando todos os reféns estejam libertados. Sem dúvida, muito obrigado.